Ele encontrou uma jovem abandonada na estrada na véspera de Natal, grávida e quase sem vida. E o que fez por ela naquela noite gelada? Mudou o destino de ambos para sempre. Você consegue imaginar a coragem necessária para abrir as portas da sua casa e do seu coração, quando tudo que você conhecia de amor já morreu há anos? Essa história aconteceu no interior de Santa Catarina, em dezembro de 1938, quando um homem que havia desistido de viver encontrou uma razão para recomeçar. Se você está assistindo essa história agora, comenta aqui embaixo de onde você está nos acompanhando. Essa interação é muito importante para que o conteúdo chegue a mais pessoas. Deixa também seu like se você acredita que a bondade ainda existe nesse mundo. E agora vamos para a história. O frio cortava a pele naquela tarde de 23 de dezembro. Henrique Vasconcelos segurava as rédeas da carroça com mãos calejadas, sentindo o vento gelado do sul atravessar o casaco de lã grossa. Aos 42 anos, tinha a postura de quem carregava peso maior que os sacos de mantimentos empilhados atrás dele. Olhos castanhos fundos, barba por fazer de 3 dias, chapéu de abalaga protegendo do sol fraco da tarde. Voltava da vila de Santo Amaro, após comprar suprimentos para a fazenda Santo Antônio, a propriedade que administrava sozinho há 3 anos. A estrada de terra serpenteava entre arralucárias centenárias e campos que começavam a dourar com o verão. Henrique conhecia cada curva, cada pedra daquele caminho. Passava por ali 2 vezes por semana, desde que se tornara o único dono da fazenda, o único habitante da casa grande. Na verdade, os empregados moravam nas casas menores, espalhadas pela propriedade, e ele preferia assim. Solidão era a companheira constante e, de certo modo, confortável. O cavalo diminuiu o passo sozinho quando a estrada começou a subir. Henrique nem precisou puxar as rédeas. Baltazar era animal inteligente. Sabia quando poupar forças. Foi nessa subida mais lenta que Henrique viu algo incomum à beira da estrada, próximo a uma paineira velha que marcava a curva, um volume escuro contra a grama seca. Pareceu-lhe primeiro um animal morto, talvez um cachorro abandonado, mas conforme a carroça se aproximava, a forma ganhou contornos humanos. Henrique sentiu o coração acelerar, puxou as rédeas com força, e Baltazar parou imediatamente. O silêncio da tarde foi quebrado apenas pelo vento nas folhas e pela respiração pesada do cavalo. Henrique desceu da carroça com rapidez, que surpreenderia quem o visse nos últimos anos se movendo devagar pela vida. Aproximou-se com passos largos e parou a 1 metro de distância. Era uma mulher jovem deitada de lado na grama, joelhos encolhidos, braços envolvendo o próprio corpo, cabelos castanhos escuros espalhados, escondendo o rosto, vestido azul rasgado na altura do ombro, manchado de terra, e algo mais escuro que poderia ser sangue. Pés descalços, arranhados e sujos. Henrique ajoelhou-se ao lado dela e tocou o ombro com cuidado. Minha senhora. Chamou com voz rouca de quem falava pouco. A mulher não respondeu. Tocou novamente, dessa vez no pescoço, procurando o pulso. Estava viva. O pulso batia fraco, mas constante. A pele estava fria como gelo. Quando virou o rosto dela com delicadeza para verificar se respirava, Henrique sentiu algo apertar no peito. Era muito jovem, talvez 20 e poucos anos. Rosto bonito marcado por hematoma roxo no lado esquerdo, lábio inferior rachado, olhos fechados, afundados em olheiras profundas, e quando seu olhar desceu, viu o volume discreto mas inconfundível na barriga. Estava grávida. Henrique Vasconcelos era homem prático, acostumado a tomar decisões rápidas sobre plantio, colheita, compra de gado. Mas naquele momento, ajoelhado na beira da estrada, com uma desconhecida grávida e machucada em suas mãos, sentiu-se perdido. Anos atrás, teria chamado Leonor. Sua esposa saberia exatamente o que fazer. Leonor sempre soube lidar com pessoas, com dor alheia, com emergências. Ele só sabia lidar com terra e animais, mas Leonor não estava mais ali. E essa moça ia morrer de frio se ficasse mais 1 hora naquela estrada. A decisão tomou forma rápida. Henrique ergueu a mulher nos braços com cuidado, surpreendendo-se com o peso leve e quase frágil. Ela gemeu baixinho, um som de dor, que fez algo se mover dentro dele. Algo que estava adormecido há muito tempo. Levou até a carroça e acomodou-a entre os sacos de farinha e feijão, tirando o próprio casaco para cobri-la. O frio imediato que sentiu ao ficar apenas com a camisa não importava. Subiu na carroça e chicoteou Baltazar pela primeira vez em anos.
O cavalo partiu em trote rápido. A fazenda Santo Antônio ficava a 40 minutos dali em ritmo normal, mas Henrique pretendia fazer metade do tempo. Olhava para trás a cada minuto, verificando se a mulher ainda respirava. Ela permanecia imóvel, apenas o leve subir e descer do peito sob o casaco indicando vida. Henrique Vasconcelos não era homem religioso. Deixara de frequentar a igreja depois que Leonor morreu. Deus levara sua esposa e o filho que nem chegara a conhecer. Que tipo de Deus fazia isso? Mas naquele momento, guiando a carroça em velocidade perigosa pela estrada esburacada, pegou-se, murmurando algo parecido com presa. Não deixa ela morrer, não mais uma. A fazenda apareceu ao longe quando o sol começava a se pôr. Porteira de madeira grossa, cerca branca que cercava a sede, casa grande de 2 andares pintada de branco com venezianas verdes, ao redor, as casas menores dos empregados, o galpão, o curral, os campos se estendendo até onde a vista alcançava. 350 alqueires de terra fértil que já pertenceram ao pai de Henrique e ao avô antes dele. Passou pela porteira sem fechar, gritando por ajuda antes mesmo de parar a carroça. Seu Henrique, o que aconteceu? Veio correndo Tertuliano, o capataz, homem negro de 50 anos que trabalhava na fazenda desde antes de Henrique nascer. Atrás dele apareceu Dona Matilde, a cozinheira, mulher robusta de 60 anos com avental sempre limpo e olhos sempre atentos. Henrique já estava descendo, pegando a mulher nos braços novamente. Encontrei ela na estrada velha. Explicou rápido. Tá machucada e gelada. Tertuliano. Manda o Quirino buscar o Dr. Amâncio agora. Agora reforçou ao ver o capataz hesitar. Dona Matilde prepara o quarto de hóspedes com água quente e cobertores. A cozinheira olhou para a mulher desacordada, para o vestido rasgado, para o rosto machucado, e compreendeu sem precisar perguntar. Virgem Santa, murmurou fazendo o sinal da cruz, vou preparar tudo, patrão. E subiu correndo as escadas da varanda em velocidade impressionante para a idade. Henrique carregou a mulher para dentro da casa. Fazia 3 anos que ninguém além dele entrava na casa grande. Os empregados cuidavam da limpeza externa, mas ele mesmo limpava o interior. Cozinhava suas próprias refeições. Mantinha tudo em ordem silenciosa. A casa era grande demais para um homem só. 6 quartos no andar de cima, sala ampla, escritório, cozinha espaçosa, tudo limpo, tudo vazio. Subiu a escada de madeira, que rangia sob o peso. O quarto de hóspedes ficava no final do corredor, longe do quarto principal onde ele dormia. Longe do quarto que fora preparado para ser do bebê e nunca foi usado. Dona Matilde já estava lá acendendo lamparinas, colocando cobertores na cama, preparando bacia com água morna. Henrique deitou a mulher na cama com cuidado. Sob a luz amarelada das lamparinas, os ferimentos pareciam piores. Além do hematoma no rosto, havia arranhões no pescoço, nos braços. O vestido estava rasgado de forma que sugeria violência. Henrique sentiu raiva crescer dentro dele, sensação quase esquecida. Quem faria isso com uma mulher grávida? Dona Matilde começou a limpar o rosto da moça com um pano úmido. Ela precisa tirar essas roupas molhadas, senão vai pegar pneumonia, disse, olhando para Henrique. O patrão vai ter que sair com o perdão da indelicadeza. Henrique assentiu e saiu do quarto. Ficou no corredor, encostado na parede, ouvindo sons abafados lá dentro. Dona Matilde murmurando algo, água sendo espremida, movimento de cobertores. Olhou pela janela, no final do corredor, e viu Quirino, o filho mais novo de Tertuliano, saindo a galopé em direção à vila. O Dr. Amâncio morava a 20 minutos dali. Se estivesse em casa, chegaria em menos de 1 hora. A porta se abriu e Dona Matilde saiu carregando o vestido molhado e sujo. O rosto dela estava sério. Ela foi espancada, seu Henrique, disse em voz baixa. Tem marcas de mãos nos braços e está grávida de uns 4 meses, pelo que eu vi. Tá desnutrida, machucada. Deus sabe o que essa menina passou. Henrique fechou os olhos. Pode ficar com ela até o doutor chegar. Dona Matilde assentiu. Vou fazer um caldo bem quente. Se ela acordar, vai precisar de algo no estômago. E colocou a mão no braço de Henrique, num gesto maternal. O senhor fez a coisa certa, trazendo ela para cá. Henrique não respondeu. Não tinha certeza se fizera a coisa certa. Não tinha certeza de nada. Só sabia que não conseguiria deixá-la morrer naquela estrada. Desceu para o escritório e serviu-se de cachaça. Não bebia desde o enterro de Leonor, mas naquela noite precisava de algo para aquecer por dentro. Sentou-se na poltrona de couro que fora do pai e olhou ao redor. Estantes cheias de livros que não lia mais. Mesa cheia de papéis da fazenda. Retrato de Leonor na parede.
sorrindo com aquele vestido amarelo que ela tanto gostava. Fora irado 2 meses antes dela morrer. Leonor Vasconcelos. Tinha sido 16 anos mais nova que ele, 23 quando casaram. 26 quando morreu. Cabelos pretos encaracolados, olhos verdes, vivos, riso fácil. Filha do juiz de Santo Amaro, moça educada e delicada, que por algum milagre aceitara casar com um fazendeiro viúvo e sisudo. O primeiro casamento de Henrique, aos 35 fora, arranjo de famílias. Durará apenas 2 anos antes que febre tifoide levasse a esposa. Não houver amor, apenas respeito mútuo com Leonor, fora diferente. Henrique se apaixonara pela primeira, na vida aos 39 anos. Ela trouxera luz para a casa grande, riso para os corredores silenciosos, vida para tudo. 3 anos de felicidade, que Henrique julgara seriam eternos. Até aquela noite de março de 1935. O parto começara de manhã. Parteira experiente, tudo correndo normal, segundo ela dizia, mas as horas passaram e o bebê não vinha. Leonor gritava de dor lá em cima, enquanto Henrique caminhava na sala como animal enjaulado. Mandara buscar o doutor Amâncio, mas ele estava atendendo emergência em outra fazenda. Quando finalmente chegou, já era tarde demais. O bebê nasceu morto. Menino, cordão enrolado no pescoço. E Leonor sangrou. Sangrou tanto que os lençóis brancos ficaram vermelhos. O chão ficou vermelho. As mãos do doutor ficaram vermelhas. Henrique segurou a mão dela enquanto a vida esvaía. Leonor olhou para ele e disse: perdoa. Perdoa por quê? Henrique não entendia. Ela não tinha culpa de nada, mas foram as últimas palavras dela: perdoa. 3 anos, 4 meses e 21 dias atrás, Henrique sabia exatamente quanto tempo que cada dia pesava. Enterrou a esposa e filho no mesmo caixão, no cemitério da vila, debaixo de chuva fina. Voltou para casa grande e não saiu mais por 2 meses. Tertuliano e Dona Matilde cuidaram de tudo, da fazenda, das decisões, até que um dia Henrique acordou e decidiu que precisava continuar. Não por ele, mas porque a fazenda era legado de gerações. Então continuou. Acordava, trabalhava, dormia, não sentia mais nada, não queria sentir. E agora havia uma mulher desconhecida, grávida e machucada, dormindo no quarto de hóspedes. A batida na porta tirou Henrique dos pensamentos. Dr. Amâncio entrou sem esperar resposta, carregando a maleta preta de sempre. Era homem alto e magro, 60 e poucos anos, cabelos grisalhos penteados para trás, olhos azuis, inteligentes atrás de óculos redondos. Usava terno escuro apesar da hora. Henrique, o quirino me contou onde está a moça no quarto de hóspedes. Dona Matilde está com ela. Os dois subiram em silêncio. O doutor entrou no quarto e Henrique ficou do lado de fora novamente. 15 minutos que pareceram horas. Finalmente a porta abriu. Dr. Amâncio saiu fechando atrás de si, expressão grave. Ela tem hipotermia leve, desidratação severa, várias contusões. Pelo menos 2 costelas podem estar fraturadas. Apliquei compressa quente, dei água com açúcar. Ela acordou por alguns segundos, tempo suficiente para beber um pouco. O médico fez pausa. O bebê ainda tem batimentos. É milagre estarem vivos os dois. Henrique soltou o ar que não sabia estar segurando. E o que precisa fazer agora? Mantê-la aquecida, hidratada. Se não tiver febre, até amanhã de manhã, passou do pior. Vou deixar remédios e volto amanhã cedo. O doutor olhou para Henrique com aquele jeito direto que tinha. Você sabe quem é ela? Não. Encontrei na estrada velha, perto da paineira grande. E vai ficar com ela aqui. Henrique levou segundos para responder. Não posso devolvê-la para a estrada. O doutor Amâncio assentiu lentamente. É bom ter cuidado, Henrique. Moça sozinha, grávida, machucada. As pessoas vão falar. Que falem. O médico colocou a mão no ombro do fazendeiro. Você é bom homem. Henrique Vasconcelos. Sua esposa ficaria orgulhosa. Saiu levando a maleta, deixando Henrique sozinho no corredor, com aquelas palavras ecoando. A noite caiu completamente. Henrique jantou o caldo que Dona Matilde preparou, mas não sentiu o gosto de nada. Subiu várias vezes para verificar a mulher. Ela dormia profundamente, respiração mais regular agora. A luz das lamparinas parecia ainda mais jovem, rosto delicado. Apesar dos machucados, mãos pequenas pousadas sobre os cobertores. Quem era? De onde vinha? Quem fizera aquilo com ela? Por volta.